Muito boa noite, meus amados, queridos irmãos, amigos que estão nos assistindo nessa live. Uma vez nós estamos nesse compartilhamento da Palavra de Deus com a Terceira Igreja Batista em Presidente Prudente. E nós gostaríamos de começar orando a Deus, pedindo a Deus a bênção do Senhor sobre tudo aquilo que vamos fazer, que tudo possa glorificar o nosso Deus. Oremos. Pai querido, nós te louvamos pelo dia de vida que o Senhor nos deu, a bênção de estarmos aqui, Senhor Deus, tendo essa oportunidade de engrandecer o Senhor, de adorar o Senhor e de participar com os nossos irmãos em torno da sua santa e bendita palavra. Nos abençoe, Deus querido, abençoe a tua igreja, abençoe os amigos que estão assistindo, abençoe, Santo Deus, o nosso país. Oramos pelo Brasil, oramos pelos homens que administram esse país, os governantes, as autoridades, que o Senhor esteja no centro, fazendo, Senhor Deus, prevalecer sempre a tua vontade. E oramos por isso, oramos para que teu nome seja glorificado em tudo. Querido Deus, nós queremos pedir por esse trabalho e que os irmãos possam ser grandemente abençoados pela sua palavra. Fica conosco, ajuda-nos porque precisamos de ti. Seja glorificado, exaltado o Senhor. Oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Nós certamente já fizemos, todos já fizeram o seu culto doméstico, já leram o texto todo de Colossenses, que hoje vai do capítulo 3, o versículo 18, até o capítulo 4, versículo 6. São muitos versículos, e eu quero, nesta meditação, eu quero ler apenas um versículo, que é o versículo 23 do capítulo 3. Então, Colossenses 3, 23, diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Queira Deus abençoar a leitura da sua palavra. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Nós vamos focalizar sempre a prática do novo homem em Cristo. O novo homem em Cristo, realizando tudo para o Senhor. É isso que vamos falar. Hoje nós temos um pouco dessa maravilhosa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, um pouco mais, né? O texto pode ser considerado sobre várias lentes, é claro. Eu, porém, quero continuar focando a partir do versículo 9 do capítulo 1, onde a oração de Paulo propõe para a igreja alcançar a plenitude de vida. Ou seja, pleno conhecimento da vontade de Deus, cheio de sabedoria e inteligência espiritual. Concluindo que, a partir do momento que buscamos mais e mais a Deus, passamos a conhecê-lo mais, muito mais. A partir do conhecimento mais que alcançamos de Deus, vem o temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando tememos a Deus, entendemos que a verdadeira referência para com Deus deve se manifestar na obediência a Ele, em todas as áreas da nossa vida. Paulo considera: vocês foram resgatados das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. E como resgatado, passaram a ser membro do corpo de Cristo, que é a cabeça da igreja. E como igreja, devem ser fortalecidos para refutar as heresias. Heresias essas que estava rodeando
a igreja de Colossos e algumas outras igrejas, claro, mas se trata de Colossos aqui. Essas heresias estavam ali permeando os irmãos com o objetivo de adentrar a igreja e fazer os estragos que normalmente faz. Então a igreja precisava ser uma igreja madura, cheia de conhecimento, cheia da inteligência espiritual, sabendo de todas as coisas, de tudo aquilo que ela é, como membro do corpo de Cristo, para refutar essas heresias. Para viver em todo tempo e em todos os lugares a sua nova vida em Cristo. Então a igreja teria que ter essa maturidade para viver em todo tempo e em todos os lugares a nova vida em Cristo. Por isso, ela precisava ser fortalecida, buscar as coisas que são do alto, despir-se do velho homem e revestir-se de um novo homem. O novo homem que está relatado na palavra de Deus. Então, praticando esse novo homem, praticando no dia a dia essa renovação. Prática da renovação. E é isso que veremos. Veremos as implicações dessas práticas em 3 pontos. 3 pontos para nós meditarmos nessa renovação. Primeiro ponto, as implicações práticas nos deveres domésticos. A igreja fortalecida é composta de famílias fortalecidas, famílias fortes, famílias que cumprem o seu dever no Senhor. O versículo 18 diz: vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos maridos como convém ao Senhor. Então, essa sujeição tem um centro, tem um horizonte, tem uma meta, que é o centro da nossa vida, que é Jesus. É aquele que nos salvou, aquele que nos resgatou. Então, é por Ele, é para Ele que nós agimos de acordo com o que Paulo escreveu aos Colossenses, assim como ele escrevia, para que a igreja tivesse essa postura, essa maturidade. Família forte não é aquela que apenas se apresenta no templo, no culto público, se mostra espiritualmente, se mostra no seu relacionamento ali na igreja, mas aquela que tem observado a palavra de Deus no dia a dia. Ela é esse novo nascido, esse regenerado. Ele é um crente na igreja que tem um bom relacionamento, que cultua o nosso Deus no templo, mas também a sua vida cultua o Deus Todo-Poderoso em todo o tempo, em toda a área da sua vida, em todos os lugares. Não é aqui ou ali, é em todos os lugares. Agora, se eu sou um novo nascido, se eu fui regenerado, se eu me revesti desse novo homem, então eu sou um novo homem onde quer que eu esteja. A mulher, quando se sujeita ao seu marido, ela faz isso no Senhor. Então o Senhor é o padrão. É por causa do Senhor. Então, todas as coisas que fazemos por causa do nosso Deus, então fica bem mais fácil para cumprirmos. Isso é, todas as coisas que fazemos nessa questão de servir a Deus, nós temos que ter uma batalha, isso é verdade, mas quando nós temos Deus, então nós conseguimos superar todas as dificuldades que aparecem. Porque da mesma forma, o marido
diz a palavra de Deus, ame a sua mulher no Senhor. Então, vós, marido, amai vossas mulheres. Amai vossas mulheres no Senhor. Também é no Senhor. Então, esse amor do marido e essa sujeição da esposa no Senhor, isso pode acontecer naturalmente. Filhos, obedeçam aos pais. Diz, vós filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável no Senhor. Versículo 21. Vós filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável no Senhor. Os filhos obedecem aos pais, compreendendo que isso agrada ao Senhor. E assim, os pais vivem sob a orientação da palavra de Deus na vida dos filhos. Então, pais vivendo sob a orientação da palavra de Deus, e isso influenciando a vida dos filhos, que obedecem os pais no Senhor. Então, essa prática doméstica dentro da família não pode ser hipócrita, não pode ser assim, eu sou lá na igreja, quando estou com os irmãos uma coisa, sou dentro de casa outra completamente diferente. Não, isso não é revestimento do novo homem. O novo homem se reveste para ser novo homem, onde ele estiver, no tempo e nos lugares que ele estiver atuando, como filho de Deus, como pessoas renascidas, como pessoas que servem a Deus, que fazem todas as coisas no Senhor. Segundo lugar, implicações práticas entre senhores e servos. Também a palavra de Deus toca nessa área, porque ali também vai ter que esse novo homem revestido novamente pelo poder, pela graça do nosso Deus, esse novo homem, ele vai ter tratamento como servo e tratamento como senhor. O que havia com os escravos? O que havia de errado? Claro que nós não vamos aprofundar, mas existia muitas coisas que os escravos faziam, eram revoltados com o seu senhor. Aqueles que não trabalhavam corretamente, não agiam corretamente no serviço, por exemplo, aqueles que faziam apenas sob vigilância. O versículo 22 diz, vós servos obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Olha o temor de Deus vindo naqueles escravos que fora salvo por Jesus Cristo. Agora uma nova criatura, seu procedimento é completamente diferente. Não é mais, agora o meu patrão está presente, eu trabalho parecendo um leão para trabalhar. Mas se o meu patrão vira as costas, acabou o leão, né? Então eu já começo a enrolar o serviço, porque eu não estou na presença do patrão. Então essa postura de escravo não condiz com a palavra de Deus, porque nós estamos sempre na presença do Senhor. E teremos que fazer o nosso trabalho, não olhando para o bolso do patrão, ou a posição do patrão, ou as escolhas do patrão, mas Senhor. Somos salvos e fazemos na presença do Senhor. Mas havia erros também com seus senhores também. E senhores que se converteram também, muitos senhores também se convertiam. E havia tratamentos injustos. E quando esses senhores se convertiam, aí a palavra de Deus vem para eles assim, vocês têm que também ser senhor como revestido de um novo homem. Paulo escreve, o novo Senhor deve tratar a todos com retidão, com igualdade, com equidade. O tratamento do Senhor novo convertido, o tratamento do Senhor que se convertera, que recebera Jesus como Salvador, que agora é cidadão do céu, como que ele trataria
os seus escravos, os seus servos, diferentemente de alguém que antes era perdido, destituído da glória de Deus, homens mortos em ofensas e pecados, e foram resgatados das trevas, colocados no reino do Filho do seu amor. Como esse não haveria uma mudança no procedimento desse Senhor, desse patrão? Então, Paulo vem trabalhando nisso, diz, porque vocês também têm um Senhor no céu. Quer dizer, você deixou de ser somente Senhor. Agora você também é Senhor, mas também é servo, porque você tem um Senhor. E esse Senhor está no céu, esse Senhor está presente, esse Senhor é o nosso Senhor Todo-Poderoso. Então, essa igualdade que você deve tratar, essa serenidade, essa equidade que você deve ter para com o seu servo, é exatamente um produto da transformação que Jesus fez. E agora você agrada o Senhor. Terceiro lugar, implicações práticas na oração. Aí nós adentramos no capítulo 4. Implicações práticas na oração. Paulo diz, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Perseverar na oração. É claro que nós vamos ver isso bastante na palavra de Deus, dessa insistência, né? Tem parábola, tem Jesus falando, os apóstolos falando, Paulo escrevendo aqui, insistir crendo. Velar é insistir crendo, é vigiar, é cuidar. Cuidar. E Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Então nós devemos estar sempre vigiando, sempre perseverando em oração. De que forma? Jesus diz lá em Mateus 7, pedindo, buscando, batendo. Pedi, dar-se-vos-á, buscais e encontrarei, batei, abrir-se-vos-á. Então, pedindo, buscando e batendo. Essa insistência é Jesus que nos disse para que tenhamos. Essa insistência, Paulo está falando de perseverar, é porque realmente são as palavras aprovadas, saindo da boca do próprio Jesus, aprovada pelo próprio Jesus, porque foi ele quem falou, vocês devem sempre pedir, buscar e bater. Nosso Deus tem na sua palavra, desde o início, lá em Jeremias, quando diz, buscar-me-eis e encontrareis, quando me buscar de todo o coração, mas devem ser buscados, deve ser insistir crendo. E Paulo, é interessante que Paulo crê incondicionalmente no poder da oração. Quando o apóstolo Tiago, quando Tiago diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, lá Tiago capítulo 5, versículo 16, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Paulo acredita muito nisso, acredita piamente, porque Paulo nos ensina que a palavra de Deus não pode ficar presa conosco. E ele não queria esse mistério que Deus revelou no seu coração, esse mistério que ele foi revelado para ele, que ele falou assim, olha, agora eu entendi, Deus me passou esse mistério de bênção dos gentios, e os judeus serem herdeiros da mesma promessa, serem um corpo, ser igreja, ser os cidadãos dos céus. Então essa barreira de separação que já não existe mais, um grande mistério. Para aquele tempo então era demais isso. Mas Paulo era o redentor desse mistério, né? Ele retia, na verdade, esse mistério com ele, Deus o revelou. E então Paulo ensina que a palavra de Deus não pode ficar presa. E por isso ele pede oração, por ele, crendo que a oração
abre porta, crendo que a oração abre porta. Ele diz, orando também juntamente por nós, capítulo 4, versículo 3. Por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Mistério de Cristo. Paulo sempre está buscando em oração, esse revestimento, esse poder na palavra, porque ele crê que a oração do justo pode muito seus efeitos. Ele fala, ora por mim, porque ele não está muito preocupado pela sua pessoa, sua situação, mas pelo mistério que ele tem, pelo evangelho, que é o poder de Deus que está com ele. E falei, esse não pode ficar preso. Esse evangelho tem que ser anunciado, e é isso que eu quero que orem por mim. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 19, ele faz o pedido, ore por mim, para que no abrir da minha boca, então, a palavra de Deus sai livremente. Eu quero que essa palavra de Deus, pelo qual fui chamado a ministrar, seja realmente entregue a todos aqueles que precisam de salvação. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, diz assim, finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Então, ore por nós, para que a palavra de Deus se propague rapidamente. Ore por nós. Então, Paulo tinha no seu coração essa convicção, essa fé, que a oração abre porta. E é isso que ele está ensinando. Você já tem tudo que nós conversamos desde o capítulo 1, dessa inteligência espiritual, desse conhecimento de Deus, desse amor de um para com os outros, dessa fé. Então, agora vocês comece a pensar nas pessoas que estão de fora, para vocês terem como missões, né? Como evangelização, como anunciadores da santa palavra de Deus. E, para concluir, no versículo 6, diz assim, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Aqui é muito interessante o que a palavra de Deus nos diz. Diz, não usa a sua palavra para ofender. Irmãos, é sério essa última palavra. A palavra seja sempre agradável, seja temperada com sal. Isso demonstra amor de uns para com o outro. Eu não tenho desejo, eu não posso ter desejo de ofender outro irmão com palavras, falar para que as pessoas se entristeçam, mesmo pregando o evangelho, eu preciso ter muito cuidado com a minha palavra. Com a minha palavra. No versículo, Provérbios capítulo 12, versículo 18, diz, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Então, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. No Provérbio 21, 23, diz que o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Então é muito perigoso o falar sem a orientação de Deus. Por isso Paulo fala, olha, vocês que já são membros do corpo de Cristo, comece a pensar em maturidade, em unidade. E para isso, precisam cuidar da palavra. Palavra temperada, palavra que traz edificação, palavra que traz ânimo, palavra que ajuda, não palavras que ofendem. E para concluir, o versículo 6 diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Irmãos,
Paulo está falando da nossa palavra. Nossa palavra deve ser temperada. O versículo 18, Provérbios 12, 18, diz que a língua do sábio é saúde. Provérbios 21, 23 diz que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Então, cuidado com a palavra. Nossa palavra precisa ser uma palavra que abençoa. Nossa palavra precisa ser uma palavra do novo homem, convertido. Vivemos como igreja, um como membro do corpo de Cristo. Então nós somos um corpo, nós precisamos saber como tratar uns aos outros. Então a nossa palavra não pode ser agressiva, a nossa palavra não pode ofender. Então que a nossa palavra seja uma palavra de realmente pessoas revestidas do novo homem. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma da angústia. Para cerrando, o novo homem tem uma palavra temperada, palavra sem ofensa. Deus nos abençoe a ter essa palavra que realmente edifica, que traz ânimo, palavra que ajuda uns aos outros, palavra de um novo homem, um homem salvo, um homem revestido do poder de Deus, da graça de Deus. A graça que nos alcançou. Deus abençoe. E agora nós vamos encerrar essa mensagem e vamos partir para o compartilhamento, que o irmão Diago estará ministrando esse compartilhamento e nós estaremos então participando desse compartilhamento, trazendo aquelas lições que Deus falou contigo e que você vai agora, depois de ser abençoado, também nos abençoar. E então que Deus abençoe esse compartilhamento. Amém? Deus esteja com cada um de vocês. Amém. Olá, irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos agora ao nosso compartilhamento, onde nós ouviremos um pouco do que você estudou em casa, refletiu, fez de devocional nesse culto doméstico. Então, ouvimos o pastor agora, peço perdão por algumas falhas aí de transmissão, mas tivemos a oportunidade de ouvir essas reflexões sobre a transformação que há na vida do cristão. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Nós desenvolvemos um raciocínio que mostra o Evangelho, Cristo em nós. E com Cristo em nós, a nossa vida é transformada. Esse Cristo que até agora foi dada teologia sobre ele e sobre a nossa fé, agora se torna prático na transformação dos nossos lares, dos nossos trabalhos. Então, o nosso compartilhamento conta com o que vocês observaram sobre essas reflexões. E já ouvindo aí as saudações de boa noite de cada um e respondendo boa noite para todos também que estão participando e que já registraram aí no YouTube, no chat ou mesmo no WhatsApp da igreja o compartilhamento de vocês. Começando aqui com a Daniele Dutra, disse: falamos aqui sobre os relacionamentos mencionados no texto. Casal, pais e filhos, patrão e empregados, e como todos devem ser encarados como para a glória de Deus e não para o outro. É muito interessante entendermos que o cristianismo, a nossa fé, tem um sentido prático, não é algo, uma teoria e da boca para fora. É uma transformação interior que é baseada em profundidades de conhecimento e sabedoria, em simplicidades do Evangelho, sem dúvida. Mas isso tudo não fica só na teoria, não fica só na informação, não fica só nas belas palavras, fica também na prática. E essa prática, como eles refletiram, e todos nós refletimos, é sobre também a gestão
do lar e do emprego e também do ministério que é citado no decorrer do nosso texto que lemos hoje. Então, seja como ele tem falado de um modo amplo, seja a submissão feminina ao seu marido, seja o amor masculino à sua esposa, seja a obediência dos filhos aos seus pais, seja a não irritação dos pais aos filhos, seja o serviço fiel e honesto e de coração do servo, do escravo ao seu senhor, seja o senhor dando justiça e direito ao seu escravo. Todos esses pressupostos ainda são concluídos com seja a igreja orando pelo ministério do evangelho, o ministério de Paulo, mas também toda a propagação do mistério do evangelho para chegar em portas abertas em todo o mundo e para que nós aproveitemos todas as oportunidades. Então, tudo isso é o que deve frutificar das nossas vidas para a glória de Deus. Tem só esse sentido. Ainda diz que devemos aproveitar todas as oportunidades para espalhar a mensagem de Cristo. Os relacionamentos são ótimas oportunidades e, com sabedoria de Deus, podemos usar nossas conversas para anunciar Jesus, sem dúvida. Então, relacionamentos. Nós estivemos falando isso principalmente quando falamos de evangelização, sobre relacionamentos intencionais e tudo isso que não só nós, mas os batistas em si têm falado. Mas especificamente nós temos desenvolvido melhor antes dessa quarentena. Estivemos desenvolvendo nos domingos com o irmão João Paulo, falando sobre discipulado, que é você aproveitar essas oportunidades corriqueiras da vida para apresentar o evangelho e não se assentar depois disso, mas continuar apresentando o evangelho e o crescimento em santidade como amparo a alguém que creu ou alguém que se torna oportuno nós fazermos isso. Então, seja a evangelização, seja o discipulado, nós precisamos aproveitar oportunidades ao máximo de mostrar Jesus e amparar irmãos com a mensagem do evangelho. Continuando, próximo comentário, a irmã Valquíria. Como dosar a ira dos nossos filhos, como diz no versículo 21. Versículo 21 que diz: Pais, na versão NVI, tá, irmãos? Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Então, não provocar a ira, ou não irritar os seus filhos, tem muito a ver com tudo que ele está falando sobre uma postura de liderança. Então, os pais não são simplesmente ditadores de regras. Eles não ditam regras da forma com que lhes apraz sem sentido algum. Eles são chamados a pastorearem seus filhos, a serem guias para os seus filhos. Então, as suas próprias ordens devem seguir um raciocínio de amor, de cuidado, de zelo, de preservação. O filho sempre vai entender? Não. E isso pode tornar turbulenta a situação. Mas não quer dizer que os filhos devem e podem questionar os pais, falando que ele está irritando os filhos e descumprindo isso daqui, desobedecendo tudo como consequência. De forma alguma. Essa ira que nós vamos dosar aí, na verdade, é o que a Bíblia ensina sobre a gestão de pai para filho. O que a Bíblia ensina sobre como você ordenar os seus filhos e guiá-los a Cristo. Como a Bíblia ensina a corrigir os seus filhos com severidade e com vara também. Como a Bíblia ensina a você resgatar do meio de tantas más influências a sua prole. Então, tudo isso a gente tem que ter alicerçado em nós, sabendo que você vai conduzir o seu filho no mesmo caminho que você anda, que você vai punir o seu filho com medidas saudáveis, que você vai dar ordens aos seus filhos e tentar, sempre que possível, explicar o porquê dessas ordens. Então, tudo vai se encaixando num sentido, a tal ponto que você não vai se tornar alguém que, de propósito, ou relapso na sua função de liderança,
ignorante mesmo na sua função, simplesmente sabe que tem a postura maior do que o filho e mantém essa postura como se fosse um ditador, sem problema. Não é isso. Então, a gente sabe que até o mundo coloca isso de uma forma um pouco bruta. A diferença entre alguém que lidera e alguém que simplesmente manda. Então, nós precisamos abraçar os filhos e conduzi-los, mesmo que às vezes severamente, mas nós precisamos fazer isso com todo zelo e com todo vigor e com todo amor e com todo carinho. Então, esse é o caminho do dosar essa ira. Não se preocupe, às vezes uma ira injustificada, vamos dizer assim, do filho, não é essa ira que está citando aqui. Então, pode acontecer uma ira injustificada e o pai continuar certo e o filho errado. Então, a ira, só não provoque a ira justa do seu filho. Quando você, talvez por confusão, talvez por má orientação sobre ser pai ou mãe, tem provocado a ira do seu filho, nas ordens e no que você tem ensinado. A irmã Lourdes Melo diz, refletimos no versículo 22, onde devemos obedecer nossos superiores mesmo, mas sempre humildes, sabendo que somos servos de Deus. Então, depois ela fala, ainda 4:1, relata que os superiores devem saber que existe um superior a eles também, né? Que é Deus. Sim, e notem, fala de submissão feminina, fala de amor masculino aí para a esposa, falam de filhos obedecendo, pais não provocando, mas fala sobre servos, escravos e seus senhores. Qual é a maior parte que ele fala aqui, que ele escreve, que ele descreve mais detalhes? Dos servos e senhores, inclusive do servo em relação ao Senhor. Porque ele sabe que existe uma grande e corrente injustiça nisso. Então ele se foca em falar, independente do que acontecer, continue firme, continue servindo, faça de coração, mesmo que ninguém estiver vendo, mesmo que não haja o retorno ideal, mesmo que haja injustiça, continue. Então, o cristão, que naquela época era servo, no sentido de escravo mesmo, aquele que, ou talvez era de uma cidade ou um estado, país diferente, vencido em guerra, foi trazido e vendido como escravo, ou que tinha muitas dívidas e não poderia quitá-las e se ofereceu para trabalhar na casa do seu senhor e se ofereceu como servo, como escravo. Então, esse que está perante as leis daquela época, legalmente escravo, ele não poderia, de forma alguma, burlar a servidão dele. Então, já mostra que o cristianismo não é algo que, dentro das leis desse mundo, é revolucionário, quer destruir as leis. Não. O reino de Cristo, ele mesmo disse, o reino dele não é aqui, não é revolucionando isso aqui. Então, o que vocês precisam fazer? Isso trazendo para nós, hoje em dia, sem relacionamento de escravos e senhores, mas sim de funcionários, empregados e patrões, simplesmente, independente de você ver injustiça, independente de você ver que seu direito não está sendo prezado, continue firme. Continue firme. Isso não é nada. Isso não é nada. Pode ficar tranquilo. Sofrimento dessa relação não é nada. Por quê? Porque para Deus, na verdade, é. Para Deus é severo isso. Ele deixa isso, como a irmã Lourdes colocou no 4:1, ele deixa claro que ele está vendo essa injustiça. E por mais que você não vai tomar atitudes contra, ele diz, eu vou. Então ele é muito severo ao tratar servos e senhores aqui. Pode ver no versículo 25 que ele vai falar quanto aos senhores. Melhor ainda falar do 24. Se você está trabalhando e você acha que está sendo explorado, vamos dizer assim, verso 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então pode ficar tranquilo. Este aí que está injustamente te tratando, não é ele que você está servindo a Cristo e você vai receber o que é justo.
Então pode ficar tranquilo, esse é o nosso consolo. Agora, no versículo 25, a arma aponta agora para o Senhor. E o Senhor, ele diz: quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. E aí fala no versículo 1, como ela citou: senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também, o Senhor, têm o Senhor nos céus. Então, é severíssimo. Então, pode ficar tranquilo que Deus está cuidando. E senhores, exploradores, pessoas injustas, que não dão o que é direito e querem se beneficiar do serviço humilde de pessoas, aguardem, aguardem. Deus não, sem exceção nenhuma, vai deixar impune quem praticar isso e não se arrepender e não voltar-se à justiça. Mateus, é o Mateus? Tá aqui, Teu e Paulo Jogos, deve ser o Mateus. Escravos em tudo obedeçam aos seus senhores, procurem agradá-los e não apenas quando estiverem observando. Sirvam com sinceridade por causa do seu temor ao Senhor. Ele apenas citou o versículo, provavelmente em destaque aí, justamente por isso. Não só quando estão vendo. E aí enquadra muito no nosso trabalho hoje em dia. Será que o pastor falou já bem isso aí na reflexão que ele fez, mas tudo que a gente faz, a gente deve fazer para a prosperidade dos nossos senhores. É isso, prosperidade deles. Então, tomem muito cuidado ao lidar com a empresa e as suas liberdades com a empresa e o que estão vendo e não estão vendo, sobre o que você está usando ilegalmente da empresa, sobre como você está gerindo os recursos da empresa, sobre como você está usando o telefone da empresa, o papel, o clips, o lápis da empresa, qualquer coisa da empresa, qualquer coisa do patrão. Então tomem cuidado, façam também o que é ideal para a empresa e trabalhem como se o dono de tudo aquilo fosse Deus. E trabalhem como se estivesse trabalhando contratados justamente por Jesus. É isso que o texto está falando. E sejam servos com sinceridade. Então, a Genilda cita que o texto é realmente maravilhoso. E o dever de obediência do cristão em todas as áreas, né? Sobre todas as áreas da nossa vida. Então é interessante destacar isso mesmo. Lembrando sempre que em tudo devemos contar ao Senhor dos nossos feitos. Nós temos várias palavras aí, seja submissão, obediência, obediência, que se repetem, justamente porque os nossos relacionamentos, por mais que as pessoas perante Deus sejam iguais, ele coloca algumas estruturas, umas estruturas, como submissão de esposas a maridos, como submissão de filhos a pais, como submissão de servos a senhores. Então, essas estruturas, porque um é melhor que o outro, um é mais, tem uma qualidade melhor que o outro. Não, não é isso, nada disso. Todos em dignidade perante Deus são iguais. A questão é, dentro das estruturas, dentro das formas, dentro das organizações e dentro das famílias, Deus mostra que devemos também aprender a obedecer dentro das estruturas. Lembrem-se sempre disso, lembrem-se sempre disso. Obedecer ou se sujeitar não é, de forma alguma, perder valor. Então, o próprio Jesus Cristo é Deus Filho. E em relação ao Pai, ele se sujeitou, ele se submeteu. Então ele perdeu o valor, ou deixou de ser Deus, ou teve menos poder ou menos dignidade do que Deus Pai? Não, de forma alguma. São iguais e perfeitos, seja em substância, em essência, em qualidade, em tudo. Em tudo. Deus Pai e Deus Filho são perfeitos. Então, comparem isso quando você pensar em se sujeitar. Não, você não estará perdendo valor, você na verdade está servindo, você na verdade está obedecendo a Deus e mostrando amor dentro das estruturas que Deus estabeleceu. Então é natural que o mundo, a Genilda está citando da obediência, é natural que o mundo ensine a desobediência. Então ele vai
seduzir por várias narrativas, às vezes muito interessantes, falando que obedecer é depreciativo, obedecer é ruim, obedecer causa males. Você está se desvalorizando. Pode ficar tranquilo, cristão, você não acredita nisso. A Bíblia não narra isso, de forma alguma. Eles tentam, como missão dada pelo diabo, cumprir isso e mostrar que você deve ser um desobediente, e isso te faz muito feliz. Infelizmente, é isso que o mundo ensina e nós lutamos contra isso. Paulo Henrique, hoje aprendemos sobre como uma família cristã deve ser, como cada um deve agir para que Deus se agrade da família. Então, justamente, o ambiente familiar não é moldado pela tradição, não deve ser moldado pelo achismo do pai, da mãe, ou dos filhos, ou de quem quer que seja, ou a própria do governo. É, não é de uma pessoa, é de um Deus. E esse Deus nos mostra como devemos ser, pelo caráter dele, em Cristo. E a partir da nossa junção com Cristo, Cristo em nós, esse mistério da nossa união com Cristo, isso nos transforma para sermos como ele deseja, como o caráter dele reflete em nós. Então a família cristã é moldada conforme Cristo quer que ela seja. E é dessa forma que a família cristã deve ser. Então, diferente disso, não é uma família que tenta ser moldada conforme a fé cristã. Então, como Paulo Henrique disse, a família cristã deve agir assim. Irmã Regina, falamos em perseverar em oração. Mais um ponto importante, inclusive o pastor citou como terceiro ponto, mas foi citado já nesse texto, principalmente no capítulo 1, quanto Paulo perseverar em oração, e agora chama os irmãos a perseverar em oração sim, e mais de uma vez nesse texto que nós lemos agora. Em todos os momentos. Perseverar em oração em todos os momentos, para aproveitarmos cada momento para anunciar a Jesus Cristo, pedindo a Deus em oração sabedoria para responder a cada um. É interessante que tem duas coisas aí. Dediquem-se à oração. Realmente é necessário que nós prestemos mais atenção sobre como temos orado e quanto temos orado e com que intensidade temos orado. Então, precisamos nos dedicar em oração. Sim. E um dos motivos que ele está defendendo no texto aqui é para que você ache portas abertas, para que o evangelho ache portas abertas, para que o ministério de Paulo de pregar esse evangelho ache portas abertas em todo o mundo. Então, nós temos corações de pedras, nós temos ouvidos surdos aí fora do mundo por causa do pecado. E quem pode dar ouvidos novos? Quem pode trocar corações? Quem pode rasgar pessoas para que coloque dentro deles vida e transforme essas pessoas? Deus. Então, por mais que ele nos mandou pregar, não adianta nós acharmos que depende de nós isso. A transformação do mundo depende de você, vai lá e pregue. Não é isso. A transformação depende de Deus. Ore e pregue. Ore e pregue. Coloque nas mãos de Deus e vai lá e cumpra o que Deus te mandou cumprir. Então, a própria oração também é cumprir o que Deus te mandou. Então, ore e pregue. Coloque nas mãos de Deus. Peça para que Deus haja abundantemente nesse mundo e abra olhos para ver sua gloriosa luz. Peça a Deus. Então, para encarar portas abertas. E aí, um segundo efeito aí é aproveitar oportunidades, como disse. Então, para que as oportunidades sejam aproveitadas ao máximo. Então, você tem oportunidades. Você tem. Diariamente, você sabe, aquela pessoa que deve ouvir o Evangelho e você não tem falado, não tem narrado, não tem transbordado a essa pessoa Cristo. Aí você, eu tenho que tomar uma atitude mesmo. Chega lá nessa pessoa para aproveitar a oportunidade num calor, não é o caso de hoje, mas no calor e fala, tá calor, né? Imagina no inferno. Não é isso. Está bem claro o texto que
O sentido é falar com sabedoria, é falar palavras agradáveis, temperadas com sal, ele cita. Então, temperadas. Para quê? Para quê? Para aproveitar a oportunidade e apresentar um Cristo que faça sentido na vida deles. Um Cristo que você vai mostrar que é justamente o que ele está precisando. Para isso, sabedoria. Não é você, da sua forma, uma forma padrão. Vou pegar esse quadro. Ó, como é que faz, como é que fala o evangelho? Fala, Jesus morreu por você. Ah, beleza, só fala isso, sai para todo mundo. Jesus morreu por você. Jesus te ama. É só isso pregar o evangelho? Pregar o evangelho é entender o contexto, entender o evangelho e aplicá-lo no contexto da pessoa. Como que Jesus pregou o evangelho perto do poço, falando sobre a água da vida para aquela mulher? Como Jesus falou do evangelho para Nicodemos. Todos os contextos foram aproveitados, cada um de uma forma. Mas como que eu vou fazer isso? Conhecendo o evangelho, você vai conseguir fazer isso. Em compreendendo o evangelho, ele passa a atingir todas as áreas da nossa vida. Então, em qualquer área, nós conseguimos falar do evangelho. Seja no filme que você está assistindo, na música que você está ouvindo, na pintura que você está olhando numa obra de arte, seja no futebol que você está jogando, seja em qualquer lugar é possível aplicar o evangelho. Qualquer lugar tem um resquício da glória de Deus que pode ser mostrado, ou da queda do homem que pode ser acusada. Então, tudo isso, nós temos redenção em Cristo que pode ser informada ao mundo. Vamos lá, nós paramos onde? Beatriz Carvalho disse: aqui falamos bastante sobre como servir no trabalho para a glória de Deus, justamente, fazendo o melhor. Então, isso não quer dizer apenas esforço, tá, gente? Não quer dizer apenas esforço. Então, amanhã eu vou acordar, vou ao trabalho e vou fazer o meu melhor simplesmente por esforço físico. É inteligência também, tá, gente? Então, como assim? Se capacite. Cristão não deve ser simplesmente uma pessoa disposta fisicamente. Uma pessoa que busca também intelectualidade. A gente sabe que Deus distribuiu dons. Essa pessoa pode utilizar as suas facilidades, pode se especializar em algo que ela tem facilidade, pode crescer em conhecimento em algo. Isso não é só conhecimento, falar assim, livros, matemáticas. Estou falando, se você cozinha bem, você pode aprender a cozinhar melhor e fazê-lo para a glória de Deus no seu trabalho. Então, de tudo isso, cristãos devem ser trabalhadores excelentes, se dispondo a aprender, conhecer, dominar para glorificar a Deus. Então, esse é o cristão dentro do trabalho. Então, a irmã Lourdes Dutra disse: devemos lembrar que o cristão progredirá numa vida cheia do Espírito Santo na medida em que permitir que a palavra de Deus permaneça nele. Então, somente através da palavra de Deus, através de Jesus Cristo, através da santificação mesmo que nós vamos crescer, sem dúvida. Não adianta querer viver uma vida relapsa, uma vida longe da graça de Deus na sua fuga, longe da graça de Deus, naquilo que você está fazendo, longe da igreja, longe da palavra, longe da oração, longe do louvor, longe da gratidão. Então, ele dá pressupostos, sim, para crescermos. E quais são os pressupostos aqui nesse texto já também trabalhados? Então, versículo 1 mesmo. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Justamente isso. Ele já fala para a igreja. Tudo isso faz parte. Então, como foi dito, e principalmente na semana passada, que a palavra de Cristo reine em nós abundantemente e transborde para todos os nossos irmãos em exortações e cânticos também. Então, nós temos também Freitas, é o André, essa parte de que filhos devem obedecer, essa parte para mim, filhos devem ter lealdade e respeito. Bem forte essa palavra lealdade. Não é muito costumeiro aqui no lado ocidental
ocidental do mundo, mas para o lado oriental, lealdade é muito mais séria. É algo que você preza mesmo e que por toda a sua vida você vai tomar como verdade para si, a lealdade. Então, é necessário mesmo. E não só para você, André, mas para todos nós. Todos nós. Porque pais ou mães, nem todos são. Marido ou esposa, nem todos são. Mas filhos, filhos todos são. Por mais que tenha uns que os pais já foram é, levados aos céus, levados à glória, nós ainda temos aí certeza de que todos nós tivemos a oportunidade de sermos filhos e obedecermos nosso pai. E é mesmo o órfão, porque aquele que crê em Deus é chamado de filho e deve obedecer ao seu pai, deve obedecer à palavra. Então, essa postura de obediência é o chamado de todo filho. Então, Alex, legal destacar a ordem de como devemos proceder com o ensinamento e o testemunho. Começa de dentro, casa, para fora, trabalho. Então, aproveitando aí, ele citou a ordem. Primeiro, a gente fala de relações domésticas, sem dúvida, dentro de casa, falando sobre os membros da família. Depois, ele mostra quando você está fora e já numa relação de trabalho. Em terceiro, ele fala sobre igreja, também fala sobre ministério, ele fala sobre oração e fala sobre aproveitar oportunidades para pregar o evangelho. Então, partindo desde o seu íntimo, a parte em que só a sua esposa, só o seu pai, só o seu filho conhece, esse momento mais íntimo, nós devemos mostrar Cristo às pessoas, mostrar que estamos revestidos de Cristo, da nova criatura. Depois, externamente, ao suar o nosso rosto, e aí sim será condizente com o que nós fazemos na igreja. Muitos ignoram essas duas partes, mas quando chega na igreja tem uma roupa de santidade que, ó, é o famosíssimo sepulcro caiado, parede branqueada, como a Bíblia coloca. Paulo muito fala sobre esses trocadilhos aí. Trocadilhos não, né? Metáforas praticamente, que são comparações de pessoas que Jesus citando e Paulo citando são muito bonitas por fora, mas e lá dentro de casa? E no íntimo? E dentro da alma dessa pessoa, né? Só na igreja que há uma aparente transformação, uma aparente santidade. Então essa ordem, sim, com certeza, como o irmão Alex disse, fala do nosso íntimo até o nosso exterior. Então, encerraram-se os compartilhamentos. Nós agradecemos aí, chamamos atenção a tudo isso que o texto diz. Não retire nenhuma parte disso, como se isso daqui fosse para a época, isso daqui não se aplica hoje. Vamos entender o que está sendo falado aqui, como, de que forma nós aplicarmos para nós e para as nossas vidas, para uma transformação, uma retidão de caráter, como Cristo é reto em caráter. Fiquem com Deus. Um abraço a todos e uma boa semana aí para todos vocês. Até mais.